Olá, tudo bem? Que bom que você está conosco mais uma vez aqui no nosso encontro que nós estamos tendo aqui com o pessoal do Ministério da Melhor Idade ou da Terceira Idade aqui da Igreja Central de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nós estamos gravando uma série de estudos bíblicos baseados nesta agendinha aqui. O título é Convite para a Salvação. E nós estivemos disponibilizando esse material para alguns amigos que estiveram conosco numa excursão com o nosso pessoal da Melhor Idade aqui da Igreja Central Adventista aqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Mas é possível que você, mesmo não sendo da terceira idade, esteja tendo a oportunidade de ter acesso a esse material. Então, eu oro para que você seja abençoado e para que o estudo que nós estamos fazendo possa lhe abençoar muito no sentido de edificar a sua vida espiritual. Nós já estudamos aqui, já fizemos 8 gravações e este é o curso, a lição número 9. Nós vamos trabalhar o tema da fidelidade como resposta de amor ao Deus que nos criou e nos salvou em Jesus Cristo, ok? Para nós estudarmos o tema de hoje, nós vamos mais uma vez curvar a nossa fronte e falar com Deus em oração. Vamos orar? Curva a sua fronte se possível. Grande Deus, bondoso Pai que está no céu, nós louvamos o Teu nome pela oportunidade que temos de estarmos estudando a Tua palavra e aprendendo sobre os Teus propósitos para a nossa vida. Esteja conosco agora, abençoe cada amigo que está meditando, estudando a Tua palavra conosco. Nós oramos para que o Espírito Santo nos guie, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, é importante que você lembre que é necessário que você tenha a sua Bíblia nesses momentos de estudo, ok? Nós vamos considerar agora um tema muito interessante no nosso curso Convite para a Salvação. O tema da fidelidade. Na verdade, fidelidade a Deus é um princípio de sustentabilidade. Se você quer ter sua vida sustentada, assegurada, firmada, uma vida próspera, você tem que ter este princípio, o princípio da fidelidade na sua vida, ok? Muito bem. A Bíblia nos diz que no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, não há mudança. Isso você vai encontrar em Malaquias 3, verso 6. E que também não há nenhuma sombra de variação em Deus. Ou seja, Ele é constante, Ele não muda, certo? Ele não muda, e toda boa dádiva, todo presente, todo dom perfeito, de acordo com Tiago capítulo 1, verso 17, tudo aquilo que nós recebemos de bom vem de Deus. E isso você tem que lembrar. Então, observe bem, existe alguma coisa que possa trazer mais prazer, mais alegria a um pecador do que saber que o soberano Deus do universo, aquele que não muda nunca, constantemente cuida dele pessoalmente? Deus não muda, Deus cuida da gente todo o tempo e isso é maravilhoso, isso é muito bom. E qual seria a resposta, a resposta apropriada que uma pessoa deveria dar a um Deus que não muda, a um Deus que cuida dele todo o tempo? Nós vamos considerar isso, tá certo? Preste bem atenção. O Deus que não muda, Ele estabelece e firma todas as coisas. Tudo o que há no planeta, no universo, está firmado, estabelecido e seguro, porque o nosso Deus é um Deus que não muda. Tem um texto, inclusive, na Bíblia, em Salmos 89, versículos 2, 5 e 8, que diz que Deus, na sua benignidade, não muda. Os céus celebram isso. Os anjos e toda a criação celebram esse fato. Deus não muda. O Senhor Deus dos Exércitos é poderoso, e poderoso como Ele é fiel aos seus propósitos. A fidelidade está ao redor do Senhor, Ele não muda. E é porque Ele não muda que a Bíblia diz que nós não fomos ainda consumidos. Não é verdade? Seu amor não muda. Agora, olha que coisa interessante. Sendo que Deus não muda, Ele não muda, qual é o conselho que Ele nos dá para que nós possamos viver uma vida feliz? Isso você vai encontrar em Provérbios capítulo 3, versículo 3.
para você ser feliz, assim como Deus em sua bondade não muda, em sua fidelidade não muda, você e eu também temos que ter bondade e fidelidade no nosso coração, porque nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. Se nós tivermos a bondade e a fidelidade de Deus em nosso coração, formos bondosos e fiéis ao Senhor, Ele vai abençoar a nossa vida e nós não teremos sofrimento nesse mundo que nos impeça de um dia vivermos a vida eterna. Isso é muito interessante. Agora, observe bem, Jesus disse quais são os benefícios que uma pessoa recebe quando é fiel a Deus. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, verso 3, que a pessoa que é fiel a Deus alcança graça, tá certo? Alcança graça e boa compreensão da vida. Quem é fiel a Deus tem a graça de Deus consigo, a misericórdia de Deus consigo e uma percepção correta deste mundo onde nós estamos vivendo. Grande paz, diz a Bíblia, tem aqueles que são fiéis ao Senhor, que obedecem à sua lei, que amam e respeitam os mandamentos de Deus. Quem ama a Deus e ama a sua lei e obedece a sua palavra, não vive tropeçando, não há tropeço na vida de uma pessoa que é fiel a Deus. Isso é muito importante. Pelo contrário, quando a pessoa é fiel, a prosperidade toma posse da vida da pessoa. Agora, o grande problema que todos nós enfrentamos é sermos fiéis nas pequenas coisas. Porque nós tendemos a negligenciar as pequenas coisas e, consequentemente, depois vamos negligenciar as grandes. Nós temos o exemplo de uma senhora viúva que foi fiel no pouco, 2 moedinhas apenas. E Deus valorizou muito, Jesus valorizou muito a fidelidade daquela senhora, tá certo? Agora, veja, a nossa fidelidade a Deus só vai agradá-lo quando nós formos fiéis no pouco. No pouco. Porque o desejo de Deus é que, sendo fiéis no pouco, Ele nos dê muito mais. Esse é seu plano, abençoar a nossa vida. E nós temos que ter cuidado com isso. Jesus é nosso exemplo em tudo, você sabe disso. E Ele foi fiel ao Pai todo o tempo. Agora, a pergunta, como foi que Jesus agiu? Como é que Jesus vivia? Como é que Ele orava? Como é que Ele se relacionava com Deus o Pai, enquanto Filho de Deus e fiel que era? Aqui você vai encontrar a resposta. Está em Lucas capítulo 22, verso 42. A resposta é muito simples. Jesus sempre dizia, Pai, faça-se não o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Que não se cumpra a minha vontade, mas a sua vontade. Essa é uma oração que você e eu temos que fazer, como fiéis filhos de Deus, que se faça em nossa vida a vontade de Deus e não a minha. Aí a nossa vida será de bênção. O maior desejo que Deus tem, na verdade, é de abençoar seus filhos. Cada um de nós, a mim e a você. Qual é o pai que não quer abençoar seu filho? Só que, veja, para Deus, bênção não é simplesmente dinheiro. Bênção é saúde, é paz, é fé, é prosperidade. Mas tem gente que pensa que riqueza, dinheiro, bens, isso sim, unicamente isso, é bênção. Estão errados, estão equivocados. Não é isso que é bênção para Deus, ok? Então, vamos pensar aqui o seguinte. Se nós adoramos um Deus que não muda, que quer nos abençoar em todos os aspectos da nossa vida, não apenas material, qual deveria ser a nossa resposta a esse Deus? Na Bíblia, Deus nos diz com absoluta clareza o seguinte, observe bem, minha é a prata e meu é o ouro. A gente pensa que o que tem de bens, de imóveis, e, enfim, as coisas que a gente conseguiu trabalhando, juntar, a gente pensa que nós somos donos. Não, a Bíblia diz claramente que de Deus é a prata, de Deus é o ouro. É muito importante. Você vai observar no Salmo 24, verso 1, que lá está claro Deus dizendo, a terra me pertence, os que habitam na terra pertencem a mim, o mundo e tudo que nele há pertencem a mim, eu sou o Criador. Então, nós devemos lembrar sempre disso. O que devemos lembrar? Devemos lembrar que nós somos, o que nós somos e o que nós temos pertence a Deus porque veio da mão de Deus. Nós não somos donos de nada, nós somos apenas
administradores, nós somos apenas mordomos do Senhor. E no dia que a gente parte daqui, a gente não leva nada. Então, enquanto vida temos, precisamos aprender a ser, todos nós temos que ser, fiéis ao Senhor em todas as coisas. Por isso que o conselho da Bíblia é, olhe bem, quando você prosperar, não diga foi a minha força, foi o meu trabalho, foi isso, foi aquilo. Não, não. Porque a Bíblia diz claramente que é Deus que nos dá força para adquirir riqueza. Se a gente tem alguma coisa, tem porque Deus nos deu a vida, saúde, tempo de vida, talentos, habilidades para trabalhar. Nós estamos apenas administrando aquilo que Deus colocou na nossa mão. Isso é muito importante você lembrar. Entende? Devemos lembrar sempre que é a bênção de Deus que nos enriquece. E com a bênção de Deus, aquilo que a gente adquire, de fato, não traz sofrimento, angústia. Muita gente tem bens, mas não vive em paz. Porque não foi com a bênção de Deus que adquiriu. Então, amigos, meus queridos amigos, nós temos que lembrar sempre disso. É a bênção de Deus que nos enriquece. E concluindo nossa meditação de hoje, eu quero lhe fazer uma pergunta. Por que muitas vezes Deus não abençoa? Não pode abençoar, até quer, mas não pode abençoar seus filhos? A Bíblia tem uma resposta. Porque as pessoas roubam a Deus. Um dia, o Senhor perguntou ao profeta Malaquias, Malaquias, o homem pode roubar a Deus? Malaquias diz, como? E o que o homem pode roubar a Deus? Deus disse, nos dízimos e nas ofertas. Deus estabeleceu o sistema de dizimar e ofertar como meio para tirar do nosso coração o egoísmo que o pecado trouxe. Porque os egoístas não vão viver a vida eterna. Entende? Deus disse claramente, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. E qual era a consequência? Muito triste as consequências. Muito triste mesmo. Observe que o egoísmo é o pai de todos os pecados. E para que você um dia e eu possamos viver a vida eterna, Deus tem que limpar a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida do egoísmo. E Ele usa o sistema de dízimos e ofertas para limpar o coração do homem, para tirar do homem o apego aos bens materiais. De tudo que Ele nos dá, Ele nos pede o dízimo, a 10ª parte, e a oferta, para sustentar a pregação do Evangelho. Então, qual é a promessa que Deus faz àqueles que são fiéis? Isso é que é importante. Qual é a promessa que Deus vai fazer na sua palavra àqueles que são fiéis? Está aqui a promessa. Tragam os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E façam prova de mim. Se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida, eu ainda vou repreender o devorador, Satanás, e não vou deixar que ele toque nas coisas de vocês. Quando a gente é fiel, Deus promete a bênção e a gente tem segurança. Isso é muito importante. Então, veja, Davi sabia claramente, no Salmo 128, Davi diz claramente que o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos é abençoado. O trabalho dele prospera. Tudo que ele faz prospera. Por quê? Porque é temente a Deus, porque é obediente, porque é fiel em seus dízimos e ofertas, e não só nisso. Concluindo o nosso estudo, eu quero lhe dizer o seguinte, tudo que nós temos, você já sabe, pertence ao Senhor. Nós somos apenas mordomos e administradores, e um dia vamos ter que prestar contas à nossa administração. E o que é que Deus nos deu para que a gente pudesse administrar? O que é que Deus nos deu? Primeiro, um corpo, comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, nós devemos viver para a glória de Deus. O corpo é um presente que Deus nos deu. Nos deu esse que é finito e quer nos dar um dia um corpo imortal. A outra coisa que Deus nos deu, os dons, as habilidades. Com os dons e habilidades que Deus nos deu, nós ganhamos o pão de cada dia, sustentamos nossa família, mas também sustentamos a pregação do Evangelho. Tá certo? Deus nos deu talentos. Quando a gente usa as habilidades e os dons que Deus nos deu para fins espirituais, aí então é que a coisa é maravilhosa, não é? Outra coisa que Deus nos deu, além do corpo e dos dons, Deus nos deu também o tempo de vida. Tempo é vida, você sabe disso, tempo é vida. E nós temos que usar o nosso tempo com sabedoria para a glória de Deus.
Tudo isso nós temos que administrar. E, por fim, no uso do corpo, no uso dos dons, no uso do tempo, a gente adquire os tesouros, os bens. E os tesouros que Deus nos deu foi para que nós os usemos em 3 frentes. Primeiro, sustentar nossa vida e nossa família. Normal, não é? Trabalhar para sustentar a vida e a família, ok? Segundo, sustentar e financiar a pregação do Evangelho. Isso é muito importante, investir no céu, nas coisas de Deus. E terceiro, socorrer e ajudar os necessitados que passam o nosso caminho. É para isso que Deus nos deu bens materiais. Eu quero concluir o estudo de hoje fazendo a você as 3 preciosas perguntas. Quais são elas? Primeiro, você reconhece que você mesmo e tudo que você tem pertence a Deus? Você reconhece isso? Segundo, é desejo do seu coração libertar-se do egoísmo? É desejo para que você um dia possa morar no céu? Você quer ser fiel a Deus em tudo, inclusive nos dízimos e ofertas? E terceiro, você quer ser fiel ao Senhor, devolvendo a Ele o melhor do seu corpo, do seu tempo, dos seus talentos, dos bens que Ele lhe deu? Se assim é, se esse é o desejo do seu coração, eu quero fazer uma oração por você. Curve a sua fronte. Vamos orar? Nosso grande e eterno Deus, muito obrigado porque o Senhor é um Deus fiel e que não muda. O Senhor cuida de cada um de nós todo o tempo, providenciando tudo o que nós precisamos para sobrevivermos neste mundo. E nós te pedimos nesta hora, nos capacite para sermos fiéis também ao Senhor, porque nós queremos andar na Tua presença e debaixo da Tua bênção. Abençoe, por favor, nossos amigos, Pai, que temos estudado juntos a Tua palavra. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe você. Nós encerramos aqui o nosso estudo de hoje. Breve vamos estar juntos mais uma vez no estudo de número 10. Um grande abraço e até lá, gente!